Agora a gente fala exatamente sobre o policial militar morto lá em Santos. O cabo da Polícia Militar, José Silveira dos Santos, foi executado durante patrulhamento em Santos, no litoral de São Paulo. Outro PM também foi atingido. Eles foram socorridos pelos colegas e levados para a Santa Casa da cidade. Mas o cabo José não resistiu ao ferimento. Ele foi atingido na cabeça. Um dos suspeitos também morreu. Ele pulou do 4º andar do prédio onde os tiros foram efetuados. Um outro suspeito foi socorrido pelo SAMU. Palumbo, aí a gente vê, infelizmente, a imagem do cabo da Polícia Militar que foi morto pela criminalidade. Mais um, já é o terceiro nesse ano, em um pouco espaço de tempo, e que, claro, está gerando uma grande reação da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil nas investigações também. Inclusive, Palumbo, o secretário Derrite transferiu o Gabinete de Segurança Pública do Estado de São Paulo para Santos para os próximos dias. Situação muito complicada. Hoje em dia, ser policial é um risco constante de perder a vida. A gente lamenta muito a morte do cabo, que estava ali defendendo a sociedade, né, tomou um tiro e acabou falecendo, né, mais uma família enlutada. Com certeza, essas pessoas, esses criminosos que atentaram contra a vida deste policial, que mataram esse policial, são contumazes no mundo do crime, são de facções de criminosos, estão soltos por causa da complacência da lei, por causa do nosso legislativo, que muitas vezes legisla em causa própria e não pensa em vítimas e cidadão do bem. Não todos os deputados e senadores, mas uma grande maioria lá, eu falo com tristeza no coração, que defende bandido o tempo todo. Para você ter uma ideia, Kobayashi, e a nossa audiência, a audiência do programa, a concursos da Polícia Militar no passado batia mais de 100 mil inscritos. Me parece que neste último aí não chegou a 50 mil. Por quê? Porque as pessoas estão enxergando como uma profissão de altíssimo risco. Nunca se matou tanto policial, nunca tantos policiais morreram em serviço. Cada policial que morre é a sociedade que sangra. E se nós não tivermos uma política de segurança aliada com o legislativo, com leis mais pesadas e um judiciário que não seja tão complacente, soltando bandidos com várias passagens em audiência de custódia, vai ser muito difícil ganhar essa guerra contra o crime organizado. Ô Pepe, e essa baixa procura pela carreira de polícia militar significa que a profissão está pouco valorizada, né? Não, com certeza, né? É um dos aspectos de segurança pública, de melhorar a segurança pública, é melhorar as condições de trabalho do policial. O policial tem que ter mais dignidade, tem que ter melhores condições, tem que ter melhores salários, tem que ter melhores equipamentos. E isso sem sombra de dúvida, não é? E quando você vê, por exemplo, um concurso para a Polícia Militar atingir um recorde tão baixo como esse que o Palumbo colocou, é preocupante, porque, infelizmente, as pessoas não veem a carreira de policial, que é uma carreira honesta, é uma carreira digna, né, como uma carreira atraente para ele poder exercer e proteger a sociedade em geral. E o que me incomoda muito, o Koba, em relação a esse fato, é que a gente vê mais um policial sendo morto. É comum, hoje em dia, a gente abrir as páginas de jornal... Nós falamos ontem aqui de um policial civil, hoje é um policial militar, exatamente, 2 dias seguidos. É comum você virar as páginas de notícias e verificar mais um policial morto, né? Isso demonstra, na minha opinião, que a política de segurança pública está falida, né? A gente está perdendo essa guerra com o tráfico, a gente está perdendo essa guerra com o crime organizado. Ano passado, a Operação Escudo começou por conta de policial morto. Esse ano, por conta de policial morto, estamos fazendo uma outra Operação Escudo. E dessa forma, de fazer Operação Escudo nas próximas décadas, não é? Ou seja, não adianta a gente pensar na Operação Escudo sem pensar em mudar a forma de combate à criminalidade em geral, não é? Senão a Operação Escudo é a Operação Enxugar Gelo. Infelizmente, é o que a gente está vendo aqui. Ô, Júlia, como é que você vê essa transferência do gabinete da Secretaria de Segurança Pública para Santos, onde está acontecendo essas operações? Eu não sei, Nelson. Bom dia a todos. Eu não sei se isso tem condão de reverter, assim, essa situação. Vou ser bem sincera com você. Mas esse dado aí que o Palumbo trouxe, primeiro também me solidarizar com a família
desse policial que morreu. Mas esse dado que o Palumbo trouxe pelo desinteresse nas carreiras policiais, isso aí é um termômetro muito claro, né? Se por um lado você tem alguns meninos que crescem com uma vontade de serem policiais, né? Tem toda aquela atmosfera, né? de emoção, uma atividade que deveria ser reconhecida mesmo pela sociedade como nobre. Por outro lado, ao longo do crescimento, na adolescência, na vida adulta, o que as pessoas vão chegando à conclusão é que o risco passou do risco natural à atividade policial e se acentua porque estamos num país conivente com criminosos, né? De fato, a política de combate ao crime no Brasil está ferida, mas é por esse lado. Porque insiste-se em soltar pessoas já reiteradamente condenadas, porque ainda se acredita que certas pessoas merecem progressão no seu sistema, porque o presídio é inadequado para elas permanecerem. Então, mais uma vez, o interesse e a proteção desses criminosos acaba se sobrepondo a todo o interesse da sociedade. E, de fato, quando o Paulo fala que o combate ao crime precisa ter o legislativo como aliado, é verdade. Ontem nós vimos a aprovação no Senado, né, do projeto que extingue as saidinhas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não autorizará a saidinha no carnaval para proteger a festa cultural, para proteger os foliões. Então, você tem que ter uma concertação de forças do Estado para começar a combater isso. Porque senão, gente, quem é que vai cuidar da sociedade, né? Agora, uma coisa também, para encerrar minha fala, que me chama a atenção é como alguns estados conseguem ser mais bem-sucedidos no combate ao crime do que outros. O estado de Goiás, por exemplo, a gente não vê tanto policial sendo morto. É óbvio que tem uma diferença populacional considerável, mas eu tenho certeza que proporcionalmente em São Paulo ainda assim morrem mais policiais do que em Goiás. Aqui no DF também. Então eu acho que se o legislativo se encarregar da parte dele, o judiciário manter os presos, os condenados presos, então compete aos chefes de polícia investigarem o que funciona em certos estados e por que está dando errado em outros estados. Ô, Mano Ferreira, agora o criminoso aí, um dos suspeitos, covarde, né? Ele preferiu se jogar do quarto andar do que se entregar para a polícia. Pois é, Koba, é muito triste a gente ter que falar de mais uma situação em que temos um policial morto. Em 16 dias, eu acho esse número muito impressionante. Em 16 dias, agora esse ano, nós tivemos mais mortos do que em todo o primeiro trimestre de 2022 na polícia. Ou seja, tem algo no próprio padrão de atuação da polícia que está fora da média, né? Ou seja, estamos tendo mais mortes de policiais agora do que na média. Então não é uma coisa normal. E aí quando a gente para pensar o porquê isso está acontecendo, no mínimo é um sintoma de que as operações precisam ser melhor planejadas pela própria segurança dos policiais. Não é normal a gente ter um número tão grande de confrontos que terminam em morte em operações da polícia. Quando a gente tem muitas operações terminando em morte, ainda mais em morte de policiais, é um sintoma de que o comando precisa repensar o modo como está planejando as operações. Policial não é peça de xadrez que você oferece para o crime matar como se fosse um peão. Então, não pode ser esse tipo de padrão de operação que expõe a um risco tão grande a vida dos policiais. É preciso ter planejamento. E para ter planejamento é preciso ter investimento em inteligência, para que as operações tenham alguma efetividade e não sejam uma forma de acabar oferecendo ao sacrifício a vida dos policiais que são pais de família e que trabalham para trazer segurança, não para morrer. Palumbo, por que você acha que está morrendo mais policiais do que na média? Olha, o que o Mano falou, eu concordo. Você tem que investir na polícia judiciária um pouco mais. As polícias civis
todos os estados estão numa situação muito crítica, capengando, falidas, mal pagas. Por quê? Porque ela não aparece, e ela não tem que aparecer mesmo. O investigador, ele tem que andar como eu, como o PP, como o Mano, ele tem que entrar numa festa rave, ele tem que entrar no meio do carnaval, como a Polícia Civil aqui de São Paulo vai fazer, ele tem que se infiltrar no meio das quadrilhas, ele não trabalha de forma ostensiva. É a paisana. Só que isso, Koba, não reverte em visualização de viaturas na rua, daquela sensação, nossa, quanta viatura. Então fica mais difícil os governantes entenderem que enquanto a gente não bater no dinheiro do crime, na cabeça das organizações criminosas, nos chefes de facções, nós vamos ficar fazendo como o Mano falou, enxugando gelo. O que a Polícia Civil faz? Principalmente o DEIC, o DENAR, que eles investigam e vão lá e dá o bote certo. O que os grupos operacionais da Polícia Civil fazem? GOI, Garra, GER. O DEIC tem uma operação que sabe que vai ter uma troca de tiro com bandidos armados de fuzil. Eles chamam esses grupos de apoio, mas já tem uma investigação prévia, já tem um planejamento certo. Tanto é que nós participamos de algumas trocas de tiro. Aliás, o Garra, durante o ano de 2018, junto com o GER, era troca de tiro quase que toda a semana. E não se morria tantos policiais, porque nós já sabíamos o que ia acontecer. Teve um policial Martins que tomou um tiro no braço, quase perdeu o braço. Hoje está recuperado, continua em atividade, mas a gente participava de várias trocas de tiro e isso não acontecia. Então a gente tem que olhar assim o setor de investigação, tem que se investir na Polícia Civil, senão a gente vai ficar enxugando o gelo, como o Mano falou e o Felipe também falou isso. Só que o Legislativo tem que fazer a sua parte também, e o Judiciário também. Tem muito bandido saindo pela audiência de custódia, pela porta da frente.